Você já parou para pensar que talvez ficar rico rápido seja menos sobre dinheiro e mais sobre tudo aquilo que você ainda não teve coragem de encarar dentro de você? E se eu te dissesse que algumas das pessoas mais ricas do mundo começaram do zero, literalmente do nada, e que a diferença entre elas e você não está no dinheiro, mas sim em algo que você faz todos os dias, sem perceber, e que está te segurando? Agora pense rápido. Quantas vezes você já fez contas na sua cabeça, imaginando quanto sobraria no final do mês, e mesmo assim terminou o mês com menos do que esperava? É coincidência? Ou padrão? Hoje eu vou te mostrar o método passo a passo para ficar rico partindo do zero, baseado nos 3 pilares mais importantes revelados na transcrição. Mas prepare-se, algumas coisas aqui podem te incomodar. E é justamente aí que mora o seu próximo salto de vida. Quando a gente fala sobre ficar rico começando do zero, a maioria das pessoas automaticamente pensa em ganhar mais dinheiro. Quando, na verdade, o primeiro passo não tem nada a ver com quanto entra no seu bolso, mas com aquilo que a sua mente faz com o pouco que você já tem. É curioso perceber como tantas pessoas inteligentes, criativas e cheias de potencial continuam presas no mesmo ciclo, mês após mês, ano após ano, como se estivessem andando em uma esteira. Você já sentiu isso? Aquela sensação de trabalhar, e mesmo assim olhar para o extrato e não entender para onde o dinheiro foi? Isso não é azar, isso é padrão mental. Existe um comportamento muito comum. A pessoa olha para alguém rico e diz: "Esse aí teve sorte", mas nunca olha para dentro e percebe o quanto das próprias escolhas são guiadas por ideias antigas, crenças herdadas e medos não resolvidos. E o mais impressionante, essas crenças moldam decisões sem que a gente perceba. A psicologia econômica já mostrou que, quando alguém acredita que nunca ficará rico, o cérebro literalmente reduz a motivação para buscar oportunidades. Ou seja, antes mesmo de tentar, a pessoa já desiste. Como competir com isso? Como construir algo grande se, internamente, você mesmo se coloca como pequeno? É exatamente aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você entende que riqueza não nasce no bolso, mas na mentalidade, começa a perceber o quanto suas escolhas diárias foram moldadas pelos seus medos. Medo de arriscar, medo de perder, medo de parecer ridículo, medo de não saber o suficiente, medo de tentar e falhar. E o mais curioso é que esses medos são os mesmos que a maioria das pessoas sente. Você já reparou que quase todo mundo teme investir porque acha que vai perder dinheiro? Ou que milhares têm vergonha de cobrar mais pelo próprio trabalho porque acham que ninguém vai pagar? Esses medos são tão repetidos que parecem parte da personalidade, mas, na verdade, são as correntes invisíveis que seguram a vida financeira de milhões. E isso fica ainda mais evidente quando você começa a fazer perguntas sinceras para si mesmo. Por exemplo, quantas vezes você deixou de aproveitar uma oportunidade porque pensou que não era capaz? Quantas vezes você se boicotou antes mesmo de tentar? Quantas vezes sua decisão foi guiada não pelo potencial de ganho, mas pelo trauma de perdas antigas? É impossível crescer sem confrontar essas perguntas. A verdade é que o seu primeiro milhão nasce da coragem de enfrentar os próprios medos. Porque, no fim, o que separa quem evolui de quem fica travado não é inteligência, não é diploma, não é família rica. É mentalidade. E quando falamos de mentalidade, não estamos falando de pensar positivo. Estamos falando de assumir responsabilidade real por cada escolha. Isso significa olhar para um gasto e perguntar: isso me aproxima do futuro que eu quero ou me prende no presente que eu odeio? Significa abrir mão daquele impulso automático de querer gratificação agora e começar a enxergar o longo prazo. Significa questionar se você realmente precisa trocar de celular todo ano, se aquele carro caro é prioridade ou se você está tentando preencher um vazio emocional com parcelamento. E não é julgamento, é consciência.
A maioria das pessoas não percebe que vive em piloto automático, consumindo coisas que só drenam energia e dinheiro. Mas quando você começa a questionar, tudo muda. E essa mudança fica ainda mais clara quando olhamos para a vida de alguém que, mesmo enfrentando dificuldades absurdas, deu a volta por cima justamente porque decidiu mudar a forma de pensar. O caso de Oprah é um exemplo forte disso. Imagina crescer em condições extremas, sem estrutura, sem perspectiva, passando por situações que destruiriam emocionalmente qualquer pessoa. Ainda assim, ela entendeu algo que quase ninguém entende. O ambiente em que você nasce influencia, mas não define seu destino financeiro. Ela escolheu pensar diferente. E foi essa escolha que a tirou da pobreza e a levou a construir um patrimônio de bilhões de dólares. Não por mágica, não por sorte, mas porque ela decidiu que não seria refém do passado e agiu como alguém que acreditava no próprio futuro. E se você observar pessoas comuns que prosperaram, verá o mesmo padrão. O processo não começa quando elas ganham mais. Começa quando elas mudam a relação com o dinheiro. É como ajustar o ângulo de uma flecha. Um pequeno deslocamento no início cria um impacto enorme no final. O mesmo acontece com sua mentalidade. Quando você muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir. Quando muda o jeito de agir, muda o resultado. E quando muda o resultado, muda sua vida. Para transformar isso em prática, existe um exercício simples, mas extremamente poderoso. Durante uma semana inteira, anote cada pensamento, sensação e decisão relacionada ao dinheiro, sem filtro, sem tentar parecer disciplinado, apenas registre. Em poucos dias, você vai começar a ver o que realmente te prende: medo de investir, sentimento de culpa ao ganhar, procrastinação, impulsos emocionais, crenças antigas como dinheiro é difícil, nunca vou conseguir, não tenho controle. É impossível mudar algo que você não vê, mas quando você enxerga, você transforma. E aí surge a pergunta mais importante. Se a mentalidade é a fundação da riqueza, como você espera construir algo grande mantendo a mesma estrutura que te manteve no mesmo lugar por tantos anos? Esse é o ponto. Riqueza não é um prêmio para poucos. É uma consequência das escolhas internas que você faz antes de qualquer atitude externa. Quando você muda a forma de pensar, você deixa de ser um espectador da própria vida e passa a ser autor dela. E quando isso acontece, o dinheiro finalmente começa a responder. Quando a gente começa a falar sobre planejamento financeiro, muita gente sente um desconforto instantâneo, como se números fossem uma espécie de ameaça. E isso acontece porque a maior parte das pessoas nunca foi ensinada a enxergar dinheiro como ferramenta. Sempre viram o dinheiro como algo distante, difícil, quase mágico. Mas a verdade é que riqueza é matemática. E quando você começa a transformar sonhos em números, tudo muda. A maioria foge desse momento porque teme o que vai descobrir. Você já sentiu medo de olhar para sua fatura de cartão? Ou evitou abrir o aplicativo do banco porque imaginava que a situação estava pior do que realmente estava? Esse medo é mais comum do que parece, e é justamente ele que impede milhões de pessoas de construírem patrimônio. O ponto central aqui é clareza. Não existe riqueza sem clareza. É impossível chegar ao seu primeiro milhão se você nem sabe qual seria o caminho mais curto para chegar lá. O arquivo de referência deixava algo muito claro. Não basta dizer "quero enriquecer". Você precisa definir como. E esse como passa inevitavelmente por cálculos simples. Só que a maioria nunca faz. E quando você pergunta quanto você quer ganhar nos próximos 2 anos, muitos nem sabem responder. Se a pessoa não sabe qual é o alvo, como ela vai ajustar a mira? E quando você finalmente coloca os números na mesa, percebe que eles são muito mais alcançáveis do que imaginava. O cérebro humano tende a pensar em 1 milhão como algo quase inalcançável. Mas quando você divide esse número, ele começa a caber na sua realidade. Por exemplo, se você tem um projeto, um produto, um serviço, qualquer coisa que possa ser vendida,
Você não precisa de milhares de estratégias complexas. Basta calcular. Um produto de 20 reais vendido para 50 mil pessoas gera mil reais. Mas se você aumenta o valor para 40 reais, já precisa de apenas 25 mil pessoas. Esses números deixam de ser enormes quando você entende que a internet abriu portas que antes não existiam. Hoje você pode vender para qualquer pessoa do mundo. Hoje existem marketplaces, redes sociais, anúncios que atingem milhares de pessoas em 24 horas. Nunca foi tão possível ganhar dinheiro quanto agora. Mas ainda assim, muitos não tentam porque nunca fizeram o cálculo básico. É por isso que tantas pessoas cometem o mesmo erro. Viver uma vida inteira ganhando bem e ainda assim perder tudo por falta de planejamento. E quando você olha para casos conhecidos, isso fica mais claro do que nunca. O exemplo de Adriano Imperador é um dos mais marcantes. Um atleta milionário, com contratos gigantescos, fama, oportunidades. E mesmo assim, grande parte do seu patrimônio foi embora porque não havia um plano financeiro sólido. Isso mostra algo que pouca gente gosta de admitir. Ganhar dinheiro não te protege de perder dinheiro. O que te protege é estratégia. E essa falta de estratégia não acontece só com celebridades. Ela acontece com milhões de pessoas comuns todos os anos. O caso da crise de 2008 nos Estados Unidos é prova disso. Pessoas que ganhavam bem, tinham bons empregos, bons carros, boas casas, mas viviam sem reserva, sem controle, sem planejamento. Quando a economia desabou, milhares perderam casas de 200 mil a 300 mil, muitas vezes porque não tinham sequer 3 meses de segurança financeira. A queda foi brutal e inesperada para quem acreditava que estava tudo bem. Mas, olhando de fora, estava claro. Não havia estrutura. E sem estrutura, qualquer vento forte derruba. E talvez esse seja o ponto mais importante. Quando você entende que planejamento não é burocracia, mas proteção, tudo muda. Planejar não significa viver com medo. Significa construir liberdade. Significa saber exatamente quanto você precisa ganhar, quanto precisa economizar, quantos clientes precisa atender, qual produto precisa vender, quanto investir em anúncios, qual prazo é realista. É como acender a luz em um quarto escuro. O perigo não some, mas você passa a enxergar onde pisa. A ciência do comportamento financeiro mostra que pessoas que estabelecem metas claras têm 42% mais chances de alcançá-las. E quando essas metas são escritas, esse número quase dobra. Não é coincidência. É como dizer ao cérebro: isso é importante. Ele passa a buscar oportunidades que antes você nem percebia. De repente, ideias começam a surgir. Conexões começam a fazer sentido. Caminhos que pareciam impossíveis começam a parecer naturais. E para colocar isso em prática, existe um exercício extremamente poderoso, simples, mas transformador. Pegue uma folha de papel e responda 4 perguntas. Quanto quero ganhar no ano? Quanto isso representa por mês? Quantas pessoas preciso alcançar? E qual o preço do meu produto ou serviço? Quando você responde essas perguntas, você transforma um sonho abstrato em um mapa concreto. E com o mapa na mão, qualquer caminho fica mais claro. Mas é aqui que acontece o momento decisivo. Você só entende o tamanho real do seu objetivo quando escreve os números. Muita gente descobre que está mais perto do que imaginava. Outras percebem que estão muito longe, mas pela primeira vez enxergam o caminho para chegar lá. E isso tira um peso enorme das costas. Porque você deixa de andar no escuro e passa a caminhar com direção. E viver com direção é uma das formas mais rápidas de criar riqueza. No fundo, tudo se resume a isso. Quem planeja, enriquece. Quem não planeja, tenta sobreviver. O planejamento é o momento em que você deixa de ser espectador e se torna autor da própria jornada financeira. E quando você assume esse papel, percebe que o primeiro milhão não é mais um sonho distante, é um cálculo. E cálculos, ao contrário de sorte, você controla.
Quando falamos sobre transformar uma ideia em dinheiro real, existe um ponto que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque é desconfortável admitir. Quase ninguém age. Todo mundo pensa, imagina, sonha, planeja, mas na hora de fazer, trava. É quase como se as ideias fossem perfeitas demais para serem colocadas no mundo real. E quando você observa esse comportamento nas outras pessoas, percebe rapidamente que o medo não é do fracasso. O medo é da exposição. É o medo de tentar e não saber o que fazer. Medo do julgamento. Medo de descobrir que não estava preparado. Mas o que poucos percebem é que justamente esse medo é o que impede milhões de pessoas de enriquecer. É até curioso ver como funciona na prática. A pessoa tem uma ideia ótima no banho, se anima, imagina o futuro, chega a sentir aquela energia boa e depois, deixa para depois. Talvez você já tenha vivido algo assim. Pensou em um negócio, pesquisou um pouco, viu vídeos, fez contas, até comentou com alguém. Mas quando chegou a hora de executar, algo dentro de você disse, não agora. E esse não agora pode custar anos da sua vida. E o mais interessante é que isso acontece não porque a pessoa é preguiçosa, mas porque ela foi treinada, desde pequena, a evitar riscos. Só que evitar risco demais custa caro, custa tempo, custa oportunidade, custa dinheiro. E quando olhamos para pessoas que realmente conquistaram grandes resultados, notamos um padrão gritante. Elas agem antes de se sentirem prontas. Não esperam ter tudo organizado. Não esperam ter a melhor versão do produto. Não esperam a economia melhorar. Não esperam a aprovação dos outros. Elas apenas fazem. Um exemplo clássico disso é Jeff Bezos. Ele não começou a Amazon com uma mega estrutura, com um time enorme, com investidores bilionários. Ele começou em uma garagem, vendendo livros, usando uma mesa improvisada. Ele não esperou o cenário perfeito. Ele criou movimento. E movimento cria oportunidade. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Ação gera clareza. Não é clareza que gera ação. Muitas pessoas só estão esperando entender tudo para começar, mas nunca começam porque nunca vão entender tudo. É como dirigir à noite. Você só enxerga alguns metros à frente, mas é o suficiente para chegar ao destino. O problema é que as pessoas querem enxergar a estrada inteira antes de dar a partida. E quando você observa histórias reais do dia a dia, fica ainda mais claro como a ação pode mudar a vida de alguém comum. O caso do Edson, o ex-morador de rua de São Paulo, é um dos mais emocionantes nesse sentido. Ele não esperou ter experiência, não esperou ter capital, não esperou ter estudo. Ele começou vendendo balas por centavos. Pouco tempo depois, juntou o suficiente para comprar um carrinho de cachorro-quente. E de um carrinho veio outro. E mais outro. E quando perceberam, o negócio dele já empregava gente, já faturava milhares de dólares por mês. Tudo porque ele tomou a atitude que a maioria evita. Ele começou. E essa história mexe com a gente porque mostra que a ação tem poder até quando tudo está contra você. E se funciona assim para alguém que tinha literalmente nada, imagine o que pode fazer por alguém que já tem acesso à internet, conhecimento, tempo e oportunidade. É impossível falar de ação sem falar de disciplina. E aqui entra um detalhe que separa quem tenta de quem conquista: consistência. Muitas pessoas agem uma vez, 2 vezes, mas param quando não vem resultado imediato. Elas querem que a vida mude do dia para a noite. Mas a verdade é que grandes mudanças são construídas em pequenos movimentos. Você já reparou como sua vida muda quando você faz algo simples todos os dias? Ler algumas páginas, economizar alguns dólares, criar um conteúdo por dia, prospectar um cliente por vez. Essas pequenas atitudes, quando repetidas, criam efeitos gigantescos. E existe algo que pode te ajudar a quebrar esse ciclo de estagnação: transformar a ação em compromisso público. Algo que a psicologia chama de
Responsabilidade externa. Se você disser para você mesmo, vou começar amanhã, você não sente pressão nenhuma para cumprir. Mas se você disser para alguém ou escrever e deixar visível no seu ambiente, você cria um microcompromisso emocional. E esses pequenos compromissos têm muito mais força do que parece. Para colocar isso em prática, existe uma pergunta simples, mas extremamente poderosa, que pode mudar completamente sua relação com suas ideias. O que eu posso fazer nas próximas 48 horas que transforma minha ideia em movimento? Pode ser criar uma página simples, mandar uma mensagem para um possível cliente, criar um protótipo básico, postar algo sobre seu serviço, gravar um vídeo, lançar um produto mínimo. Não precisa ser perfeito. Aliás, não deve ser perfeito. A perfeição paralisa. O progresso liberta. E talvez o momento mais importante dessa mudança seja entender que ação não é ausência de medo. Ação é decisão mesmo com medo. Todo mundo que hoje é bem-sucedido teve medo no início. A diferença é que eles não deixaram o medo paralisar. É uma linha tênue entre quem se esconde e quem executa. E essa linha, na maioria das vezes, é uma escolha, não um destino. E aqui vai uma quebra de padrão necessária. Se você não fizer absolutamente nada hoje, o que na sua vida vai mudar amanhã? Se a resposta for nada, então você já sabe por que está estagnado. Isso dói um pouco, mas ao mesmo tempo liberta. Porque significa que a mudança depende de uma única coisa: ação. No final, tudo se resume a isso. Ideias são gratuitas. Execução é riqueza. Ação é o que transforma pensamento em realidade, medo em coragem, sonho em patrimônio. E quando você entra em movimento, mesmo que pequeno, a vida responde. Sempre. Quando você age, o mundo abre espaço. E é exatamente esse movimento que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Porque ninguém se torna rico sonhando. As pessoas se tornam ricas agindo. E a pergunta que fica é: você vai esperar estar pronto? Ou vai começar hoje? E enquanto você reflete sobre tudo isso e começa a imaginar como essas mudanças podem transformar sua vida nos próximos meses, faça uma coisa que pode ampliar ainda mais esse impacto. Compartilhe este vídeo com alguém especial. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está precisando ouvir exatamente isso hoje. Às vezes, uma única conversa muda um destino inteiro. E você pode ser o responsável por isso na vida de alguém. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo vídeos que podem realmente mudar seu caminho financeiro. Eu te espero no próximo vídeo.